Há uma iniciativa 100% online que lhe dá o poder de decidir como devem ser investidas verbas do orçamento da região. Se pudesse investir até 1.200.000 euros nas nossas ilhas, o que faria? O Governo Regional dos Açores quer ouvir as suas ideias e pô-las em prática. Para participar, basta submeter as suas ideias para uma ou mais ilhas em op.azores.gov.pt ou nos encontros participativos online. Na fase de votação, é você quem decide o melhor para a região. Os cidadãos nacionais ou estrangeiros a residir nos Açores podem participar apresentando ideias às áreas de agricultura, ambiente, ciência, cultura, inclusão social, juventude, mar e pescas e turismo. O orçamento participativo dos Açores está dividido em 5 fases que decorrem entre junho de 2021 e fevereiro de 2022. A sua participação é determinante nas fases 1, na apresentação de ideias, e 4, na votação. Contribua para o desenvolvimento da nossa região. Todas as informações em op.azores.gov.pt e nas nossas redes sociais. Orçamento Participativo dos Açores, uma iniciativa do Governo dos Açores. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao 5º Encontro Participativo do Orçamento Participativo dos Açores 2021, dedicado à área da inclusão social e do turismo. O meu nome é Carolina Martins, estou aqui em representação da Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, que coordena esta iniciativa, juntamente com a minha colega Filomena Vieira e com o meu colega Rodrigo Freitas. Nesta sessão estão também presentes as colegas das áreas temáticas da inclusão social e do turismo, a colega Catarina Monterroso e a colega Marina Teves, da área da inclusão social, e as colegas Verónica Freitas e Madalena Betancourt, da área do turismo. Vamos iniciar a nossa sessão com uma breve apresentação sobre as regras de funcionamento desta edição do Orçamento Participativo dos Açores e, de seguida, as colegas das áreas temáticas vão dizer-vos que ideias é que podem ser apresentadas a cada uma das duas áreas de governação. Durante a apresentação, os cidadãos terão o seu som desativado. No entanto, no final da mesma, daremos então voz para que os cidadãos possam colocar todas as suas questões. No entanto, ao longo da sessão, caso surjam algumas questões, podem colocá-las no chat, pois existem colegas responsáveis por responder a essas questões. Vamos então dar início à sessão, dizer-vos só que a sessão será objeto de gravação para que posteriormente possamos divulgá-la nas nossas plataformas. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação e espero que gostem. Bem, então esta edição do Orçamento Participativo dos Açores conta com algumas novidades. A primeira é que é uma edição realizada num formato totalmente digital, o que nos impossibilita de nos deslocarmos às 9 ilhas dos Açores para realizar os habituais encontros participativos online, presenciais, e tínhamos de realizá-los então, como o evento de hoje, num formato online. Esta edição dispõe de 1.200.000 euros para que os cidadãos açorianos apresentem as suas ideias de investimento público a 8 áreas de governação, que são elas o ambiente, a agricultura, a ciência, a cultura, a inclusão social, a juventude, o mar e pescas e o turismo. A área temática da agricultura e do mar e pescas são duas novas áreas desta edição. A área da ciência é uma área semi-estreante, uma vez que era uma nova área da edição anterior. No entanto, devido à pandemia, essa área esteve apenas presente nos encontros participativos realizados nas Ilhas das Flores e do Corvo. É também na sequência da suspensão da edição anterior devido à pandemia que esta edição prevê que as 54 antepropostas apresentadas à edição de 2021 transitem para a atual edição com a concordância dos cidadãos proponentes. Na sequência disso, temos entrado em contacto com os cidadãos proponentes dessas antepropostas a solicitar se os mesmos concordam para a transição das suas ideias para a presente edição. Até ao momento já tivemos uma taxa de aprovação de cerca de 50% dessas ideias. No entanto, caso algum dos cidadãos esteja presente nesta sessão, pedimos então que entre em contacto connosco a informar-nos se concorda ou não para a transição da sua anteproposta para a edição de 2021. O que é um orçamento participativo?
é um instrumento disponibilizado pelos governos para que os cidadãos possam dizer de que forma é que querem ver investida determinada verba afeta a uma área geográfica. No caso do Orçamento Participativo dos Açores, o Governo Regional disponibilizou uma verba de 1.200.000 euros para que os cidadãos açorianos digam de que forma é que querem ver investida essa verba afeta a 8 áreas temáticas, que são elas, novamente, a agricultura, o ambiente, a ciência, a cultura, a inclusão social, a juventude, o mar e pescas e o turismo. À semelhança da edição anterior, existem dois âmbitos para a apresentação dessas ideias. O âmbito regional, que pressupõe ideias que estejam afetas a pelo menos duas das 9 ilhas dos Açores, e ideias de âmbito ilha, que são então ideias afetas a apenas uma das 9 ilhas dos Açores. Assim, 1.200.000 euros está repartido em 240.000 euros para ideias de âmbito regional e 960.000 euros para ideias de âmbito ilha. Para além disso, uma vez que o Governo Regional decidiu dar voz aos cidadãos jovens para a apresentação também de ideias de investimento público, dos 960.000 euros afetos ao âmbito ilha, 20% dessa verba está destinada à área da juventude. Assim sendo, 192.000 euros estão então destinados à área da juventude e os restantes 768.000 euros estão afetos às restantes 7 áreas temáticas. Como é que a verba de âmbito ilha é então repartida pelas 9 ilhas dos Açores? Os 960.000 euros foram repartidos em 4 partes iguais, em que a primeira parte é distribuída de igual montante pelas 9 ilhas e as restantes 3 partes são calculadas de acordo com a área, a população e o investimento público do ano anterior de cada uma das ilhas. Assim sendo, a Ilha de Santa Maria dispõe de 52.000 euros, dos quais 10.400 estão afetos à área da juventude e 41.600 estão afetos às restantes 7 áreas. A Ilha de São Miguel dispõe de 333.000 euros, dos quais 66.600 estão afetos à área da juventude e os restantes 159.840 estão afetos às restantes 7 áreas. A Ilha Terceira tem disponível 178.000 euros, dos quais 35.600 estão afetos à área da juventude e 106.800 às restantes 7 áreas. A Ilha Graciosa tem disponível 48.000 euros, dos quais 9.600 estão afetos à área da juventude e os restantes 38.400 afetos às outras 7 áreas temáticas. A Ilha de São Jorge dispõe de 77.000 euros, dos quais 15.400 estão afetos à área da juventude e os outros 61.600 estão afetos às outras 7 áreas. O Pico tem disponível 105.000 euros, em que 21.000 estão afetos à área da juventude e os restantes 84.000 às outras 7 áreas. O Faial dispõe de 80.000 euros, em que 16.000 estão afetos à área da juventude e 64.000 euros estão afetos às outras 7 áreas temáticas. Por fim, a Ilha do Corvo dispõe de 31.000 euros, onde 6.200 estão afetos à área da juventude e 24.800 às restantes 7 áreas, e as Flores têm disponível 56.000 euros, dos quais 11.200 estão afetos à área da juventude e 44.800 estão afetos às outras 7 áreas temáticas. Como é que então é composto o calendário desta edição do Orçamento Participativo dos Açores? Este tem 5 fases e encontramos-nos na primeira fase, que se iniciou no dia 15 de junho e que vai até ao final do mês de setembro. É nesta fase que os cidadãos podem então apresentar as suas ideias através da plataforma eletrónica op.azores.gov.pt. É também nesta fase que vamos realizar os encontros participativos, que já se iniciaram no dia 22 de junho. Continuaremos a realizá-los ao longo do mês de julho, já só na próxima quarta-feira. Faremos uma breve interrupção ao longo do mês de agosto e retomaremos em setembro também com o arranque do calendário escolar. Terminada então a primeira fase de apresentação das ideias, entre os dias 1 de outubro e os dias 22 de novembro é realizada então a análise técnica dessas ideias. Em que consiste a análise técnica?
As equipas técnicas vão então analisar se as ideias apresentadas pelos cidadãos cumprem todos os requisitos para serem então colocadas à votação. É ao longo desta fase que pode existir alguma interação entre as equipas técnicas e os cidadãos proponentes, para a obtenção de algum esclarecimento quanto, à ideia apresentada pelos cidadãos, ou também, no caso de existirem ideias muito similares, as equipas técnicas entrarão em contacto com os cidadãos para que essas ideias hum, sejam agregadas a outras muito similares. Terminada a fase da análise técnica, será então divulgada uma lista provisória das propostas colocadas à votação e serão também divulgadas as ideias que não cumprem os requisitos e, por isso, não podem ser colocadas à votação. Entre os dias 23 e 27 de novembro, os cidadãos que não concordem com as ideias, com as ideias que foram rejeitadas podem enviar um e-mail para op@azores.gov.pt explicando o motivo pelo qual não concordam com a rejeição da sua anteproposta e, na sequência desse e-mail, as equipas técnicas voltarão a analisar a sua ideia, podendo, em alguns casos, a decisão ser alterada. Após então, terminado esse prazo, serão divulgadas as listas definitivas das propostas colocadas à votação e entre o dia 1 de dezembro de 2021 e o dia 31 de janeiro de 2022, os cidadãos poderão então votar nas ideias que pretendem ver executadas pelo Governo Regional. Cada cidadão dispõe de 2 votos, um voto para ideias de âmbito ilha e outro voto para ideias de âmbito regional, e pode fazê-lo de duas formas, ou através da plataforma op.azores.gov.pt, a mesma plataforma utilizada para submissão das ideias, ou então através de um SMS gratuito. Terminada a fase de votação, em fevereiro de 2021 será realizada uma sessão pública de apresentação das propostas vencedoras. As mesmas são então convertidas em projetos a executar pelos 8 departamentos das áreas temáticas. Quem pode participar no Orçamento Participativo dos Açores? Os cidadãos nacionais ou estrangeiros residentes nos Açores com mais de 14 anos de idade. Os cidadãos pertencentes à faixa etária entre os 14 e os 17 anos podem apresentar ideias à área da juventude, ao tema da cidadania ou dos hábitos de vida saudável. Os cidadãos com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos podem apresentar ideias a todas as 8 áreas temáticas: à agricultura, ao ambiente, à ciência, à cultura, à inclusão social, à juventude, ao mar e pescas e ao turismo. E, por fim, os cidadãos com mais de 30 anos podem apresentar ideias a 7 das 8 áreas temáticas, isto é, podem apresentar ideias a qualquer uma das áreas temáticas, exceto a área da juventude. Para além disso, uma vez que esta edição prevê apenas que as ideias sejam apresentadas através da plataforma eletrónica, os cidadãos nacionais podem fazê-lo utilizando o bilhete de identidade, o cartão de cidadão ou a chave móvel digital. Porém, os cidadãos estrangeiros apenas o podem fazer utilizando a chave móvel digital. Bem, como acabei de referir, esta edição prevê então que as antepropostas sejam apresentadas única e exclusivamente através da plataforma op.azores.gov.pt até ao dia 30 de setembro. O que é que deve constar então numa anteproposta? Uma vez que as antepropostas podem ser apresentadas a título individual ou por um grupo informado de cidadãos, necessitamos então de recolher alguns dados pessoais não só do proponente, como também, no caso da ideia ser apresentada por um grupo informal de cidadãos, precisamos de recolher alguns dados pessoais dos coproponentes. Assim sendo, precisamos que nos indiquem o nome, o e-mail e o contacto móvel do proponente e também o nome e o e-mail dos coproponentes. Estes dados são utilizados não só na fase de análise técnica, caso as equipas técnicas necessitem de interagir com os cidadãos proponentes das ideias, ou então, no caso das propostas serem vencedoras, precisamos então de entrar em contato com os proponentes a comunicar-lhes que a sua ideia foi uma das ideias vencedoras.
Para além disso, precisamos que nos indiquem qual o âmbito de atuação da sua ideia. No caso de ideias de âmbito ilha, precisamos que nos indiquem a que ilha é que se destina, qual o concelho e a localidade, sendo que a localidade pode ser uma freguesia ou um local específico da ilha. Para além disso, precisamos que nos indiquem a área temática dessa ideia, deem um título à sua ideia e apresentem uma descrição da mesma. Apelamos sempre ao máximo de criatividade relativamente ao título que atribuírem à vossa ideia, uma vez que será a imagem de marca da mesma. Para além disso, a descrição não precisa de ser algo muito exaustivo, precisamos apenas que nos indique qual foi a necessidade encontrada por vós ou qual o objetivo que pretendem ver alcançado. De que forma é que acham que o Governo Regional dos Açores deveria executar essa ideia e, por fim, quais são os beneficiários da vossa ideia? Para além disso, caso saibam, podem indicar-nos o prazo de execução e o orçamento da sua ideia. No entanto, estes são dois campos que não são de preenchimento obrigatório. Caso não saibam estes dois dados, não precisam preenchê-los no ato de submissão da sua ideia. Na fase da análise técnica, as equipas técnicas também tratarão de averiguar qual será o prazo de execução e o orçamento expectável da vossa ideia. Para além disso, no caso dos menores de idade, precisamos então que nos entreguem uma declaração de autorização de participação do detentor de poder patronal e precisamos que nos indiquem também o escalão etário do proponente. No caso de ideias de âmbito regional, os dados a apresentar na anteproposta são os mesmos, à exceção do âmbito de atuação, uma vez que o âmbito regional pressupõe que a ideia esteja destinada a pelo menos duas das 9 ilhas dos Açores, necessitamos então que nos indiquem quais são as ilhas a que se destina a vossa ideia, indicando pelo menos duas das 9 ilhas dos Açores. Relativamente aos critérios de admissão das antepropostas nesta edição, o que é que são os critérios de admissão? São então as regras que as vossas ideias devem cumprir para que sejam consideradas nesta edição. Assim sendo, as ideias têm de se enquadrar no âmbito das competências do Governo dos Açores, têm de se enquadrar no âmbito das áreas temáticas desta edição, isto é, têm que ser direcionadas à área do ambiente, da agricultura, da ciência, da cultura, da inclusão social, da juventude, do mar e pescas ou do turismo. Não podem ser pedidos de apoio ou prestação de serviços, uma vez que o Governo Regional dispõe de instrumentos próprios para esse fim, nomeadamente sistemas de apoio e sistemas de incentivo. Não podem contrariar o programa do 13º Governo e não podem contrariar projetos ou programas em curso nas áreas temáticas desta edição. Para além disso, apesar de apelarmos à vossa criatividade, a vossa ideia não pode ser tecnicamente inexecuível. Para além disso, não pode ser muito genérica ou muito abrangente, não permitindo a sua adaptação à proposta. Não podem também ultrapassar os montantes fixados para cada ilha e para cada área temática, uma vez que, neste caso, estamos a falar de uma ideia de âmbito ilha, esta tem que ter impacto apenas numa das 9 ilhas dos Açores e, por fim, não se pode enquadrar na esfera de direitos de petição ou configurar uma iniciativa legislativa. Para além disso, não são admitidas ideias com direitos de autor ou registro de patentes associadas, uma vez que, no caso das ideias serem vencedoras, estas passam para a propriedade do governo e, assim sendo, o governo necessita então de ter pleno poder para executá-las. No caso de ideias de âmbito regional, os critérios são novamente os mesmos, à exceção de dois aspectos muito importantes. Estas ideias não podem ultrapassar o montante dos 240 mil euros e, para além disso, sendo ideias de âmbito regional, pressupõem então que tenham de ter impacto em pelo menos duas ou mais ilhas dos Açores de forma equitativa. Relativamente aos nossos encontros participativos, como disse há pouquinho, estes iniciaram-se no dia 22 de junho. Temos agora só mais um na próxima quarta-feira, dia 28 de julho, destinado à área da juventude e do mar e pescas. Fazemos uma breve interrupção no mês de agosto e retomamos a meados do mês de setembro. Com o regresso do calendário escolar, vamos também dinamizar encontros destinados à área da juventude com a presença das restantes 7 áreas temáticas.
Bem, como vos disse no início da apresentação, daqui a pouquinho vamos então dar voz aos cidadãos para que possam colocar as suas questões. No entanto, caso surjam dúvidas no futuro, podem sempre colocá-las através do e-mail op@azores.gov.pt ou então através da linha verde de apoio ao cidadão 800 500 501. Para além disso, podem seguir-nos nas redes sociais no Facebook e no Instagram e podem aceder à nossa plataforma op.azores.gov.pt para obterem todas as informações que necessitem. Bem, agora para terminar a minha apresentação, vou só passar-vos um vídeo explicativo de como é que podem fazer para submeter as vossas ideias através da nossa plataforma op.azores.gov.pt. Bem, então, para submeterem a vossa ideia, devem aceder ao site op.azores.gov.pt, clicar ali na barrinha azul e concordar com os termos e condições. De seguida, devem indicar que tipo de documento é que vão utilizar para submeter a vossa ideia. Neste caso, o cidadão escolheu o cartão de cidadão e, por isso, tem que indicar então os 9 dígitos constantes no cartão de cidadão, mais os 4 dígitos de controle, algarismo, letra, letra, algarismo. De seguida, validam para confirmar se o número indicado está correto e escolhem a área temática à qual pretendem apresentar a sua ideia. O cidadão escolheu a área da agricultura e, por isso, declarou que tinha mais de 18 anos. De seguida, é necessário que nos indiquem então os vossos dados pessoais, nomeadamente o nome, o e-mail e o contacto móvel. E, no caso da ideia ser apresentada por um grupo informado de cidadãos, necessitamos então que nos disponibilizem também os dados dos coproponentes. Este campo permite apenas que sejam adicionados 5 coproponentes, no entanto, uma ideia que tenha mais do que 5 coproponentes podem apresentá-la na mesma e anexam num campo mais à frente que já vai aparecer nos fecheiros os dados dos restantes coproponentes. Passamos então ao passo seguinte, em que é necessário indicar o âmbito de atuação da ideia. Neste caso, o cidadão escolheu o âmbito regional e, por isso, tem de selecionar mais do que 2 ilhas. Neste caso, selecionou 4 e vai agora preencher o montante e o prazo de execução da sua ideia. Estes são aqueles 2 campos que não são de preenchimento obrigatório, portanto, caso não saibam, podem continuar a submissão sem os preencher. De seguida, devem indicar-nos então o título e a descrição da sua anteproposta. No final, podem aqui anexar imagens, fecheiros ou vídeos para que fundamentem a sua ideia e, no caso de anexarem alguma imagem, esta também pode estar a representar a vossa ideia, aparecendo na plataforma associada à vossa ideia. No final, então, é necessário clicar apenas no botão submeter, validar os dados e, como podem ver, a vossa ideia já fica submetida. É um processo muito, muito fácil e muito rápido. Bem, e a minha parte chegou ao fim. Vou agora aqui dar voz à colega Catarina, da área da inclusão social. Boa tarde, Catarina. Bem, obrigada. Então, em termos da área da inclusão social, podem ser aceitas antepropostas que visem a promoção e a integração no mercado de trabalho, a promoção da igualdade de oportunidades, projetos também que visem melhorar os cuidados e os serviços prestados a crianças e jovens em risco, a idosos, a pessoas com deficiência, projetos que promovam a aquisição de competências por parte de grupos mais vulneráveis e também projetos e ideias que ajudem as pessoas a manterem-se nas suas casas e a terem uma vida independente em alternativa a terem de ser institucionalizadas. Podemos dar alguns exemplos de projetos que foram vencedores das edições anteriores. Do ano de 2018, temos, por exemplo, um projeto em Santa Maria que se designou Empatia e onde foram desenvolvidas um conjunto de ações de informação e de sensibilização dirigidas a cuidadores informais, sobretudo de pessoas com demência. Outro projeto, projeto de inclusão social para pessoas com deficiência, em que foram também realizados um conjunto de iniciativas que visavam melhorar as competências relacionais, a estimulação cognitiva e sensorial de jovens e adultos com deficiência. Esta iniciativa é em São Miguel. Também em São Miguel foi vencedora uma proposta em que foi criada uma residência para acolher os doentes deslocados de outras ilhas quando
vão a consultas ao hospital, isto também um bocadinho para resolver o problema da dificuldade do acesso ao alojamento, porque está mais caro, porque há menos por via da pressão também do turismo. Outro projeto, as oficinas de cidadania para a inclusão social, onde foram desenvolvidas várias ações com temas ligados à cidadania. Pode passar, por favor. Ainda em 2018, outro projeto, o RIS, Recursos Integrativos e Inclusão Social, onde foram também, neste caso, depois tivemos que suspender o projeto por causa da pandemia, mas que logo que haja condições vamos retomar, e consiste em desenvolver um conjunto de práticas como a yoga, o reiki, a meditação, em termos de metodologia de intervenção junto de públicos mais vulneráveis. Na terceira também foi criada uma residência semelhante à de São Miguel para doentes deslocados que vêm aqui ao hospital. Na Graciosa, por exemplo, foi desenvolvido um projeto designado Quinta Mágica, em que tinha um conjunto de ações destinadas a pessoas com dificuldades em termos de empregabilidade e que visavam o treino das suas competências sociais, pessoais. Em São Jorge, foi desenvolvida também uma iniciativa denominada Deficiência, Direitos e Desafios, em que foi organizado um encontro para profissionais destas áreas, com vista à sua capacitação. Em 2019, temos um projeto que está em execução numa escola na Ilha Terceira, que visa a instalação de um elevador que permite resolver os problemas que haviam de acessibilidade entre pisos aos estudantes e a quem tem mobilidade reduzida dentro da população escolar. Um outro projeto mais sénior na Ilha do Pico, em que o objetivo seria o da estimulação intelectual, social e física das pessoas mais idosas, está em execução. Tivemos também um projeto, este de cariz regional, portanto abrange várias ilhas, destinado à formação, à capacitação de cuidadores informais, onde foi criado um site com informações importantes para as pessoas que têm alguém a seu cargo. Depois, também em 2019, um outro projeto em Santa Maria, Crianças Especiais, Espaços Inclusivos, em que no único espaço foram criados recursos técnicos didático-pedagógicos para apoio ao trabalho também de crianças com necessidades educativas especiais. Algo também semelhante aconteceu em São Jorge, foi criada uma sala, neste caso era uma sala de Snusland, também para desenvolvimento de terapias específicas para pessoas com deficiência. No Pico está em execução, mas foi criado um parque infantil, mas também com aparelhos para as pessoas adultas e, no fundo, também para ser um espaço intergeracional. Um outro projeto também, desta vez na Ilha de São Miguel, designado Falar a Mesma Língua, em que o objetivo será, quando for possível, este projeto também está suspenso por causa da pandemia, mas será o desenvolvimento de ações de formação em linguagem gestual. E na Ilha Graciosa também um outro projeto destinado à população sénior, que se chama Ser Feliz Sem Idade, e também com o objetivo de desenvolver atividades de estimulação intelectual, social, física das pessoas mais velhas. E eu, sim, pronto, estes são os projetos que fomos desenvolvendo, outros ainda estão em curso na área da inclusão social. Muito obrigada, estamos ao dispor se tiverem alguma dúvida também. Obrigada, Catarina. Vamos agora passar a palavra à Verónica para que ela nos diga que ideias é que podem ser apresentadas à área temática do turismo. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Verónica Betancourt. Neste encontro participativo estou como representante da Direção Regional de Turismo com a minha colega Madalena Betancourt, que se encontra de apoio ao chat. Na área temática do turismo, quais as antepropostas ou ideias que podem apresentar, eu vou só colocar aqui, compartilhar convosco a minha apresentação. As ideias de investimento público que contribuam designadamente para ideias ou antepropostas que contribuam, peço desculpa a repetição, para a preservação e conservação dos espaços naturais e culturais, ideias ou antepropostas que venham contribuir para o melhoramento do desempenho das atividades turísticas, bem como ideias ou antepropostas que contribuam para o desenvolvimento económico das ilhas
e para o desenvolvimento sustentável do turismo. Por último, e só a título exemplificativo, porque entre tantas outras ideias que podem obviamente surgir, e não menos importante, portanto, investimentos e ideias que venham a enriquecer e diversificar a oferta da informação turística. Relativamente aos projetos vencedores nas últimas edições, nós em 2018 tivemos 6 projetos. Posso começar aqui pelos Lagos do Linho, que ainda estão em execução. Portanto, este projeto visa recriar e recuperar a cultura e a tradição do linho. Está prevista a recuperação global de um espaço específico, que antigamente, devido ao declínio do terreno, fazia ali uma espécie de lago, e a construção de 2 tanques em pedra, canais de abastecimento e escoamento de águas, e uma escultura com a explicação dessa maceração do linho. Ou seja, aqui a questão é mesmo recuperar a cultura e a tradição do linho. Na Ilha de São Jorge, portanto, temos o projeto de informação turística através do QR Code. Aqui é a utilização de códigos QR de forma a fornecer informação dos pontos mais importantes e turísticos da Ilha de São Jorge através da plataforma do Visita Açores, quer através do seu site, quer através da sua aplicação. Esta é uma forma alternativa do visitante ter acesso à informação turística, traduzida em várias línguas e complementada com novas imagens, descrição do local e uma breve referência histórica. Na Ilha do Pico, nós temos os audioguias no Museu da Indústria Baleeira e espaços, portanto, envolventes. A implementação portanto, este projeto teve como implementação do sistema de audioguias sem equipamento, que funciona através de cartões que transmitem para os smartphones e tablets dos visitantes do museu o acesso ao guião de visita. Está muito interessante este projeto, já é um projeto concluído. Tem uma descrição das peças da exposição em várias línguas. E estamos aqui a falar de um leque bastante significativo: o português, o inglês, o francês, o alemão, o espanhol e o italiano, e também constam várias imagens e vídeos do Museu da Indústria Baleeira em São Roque do Pico. Ainda dos projetos vencedores de 2018, houve aqui 2 projetos que foram fundidos, nomeadamente o Caminho dos Baleeiros e os trilhos na costa dos Cedros. Este projeto visa a promoção e a qualificação do destino da Ilha do Faial, através da regeneração, requalificação e reabilitação do património baleeiro, com interesse para o turismo, ambiente e valorização do património cultural da ilha. Dizer ainda a respeito deste projeto que este projeto associa a vasta história da caça à baleia e a recuperação dos caminhos antigos, outrora utilizados pelas gentes da ilha e que se mantêm ainda muito presentes nas suas memórias. Também é um projeto já concluído. Falando aqui da promoção turística do Parque Arqueológico Subaquático do Slavónia, portanto é um projeto da Ilha das Flores que se encontra neste momento em suspenso. Visa a divulgação informativa sobre o Parque Arqueológico Subaquático do Slavónia como contributo para a promoção das Ilhas das Flores como destino de turismo subaquático. Relativamente ao porquê deste projeto estar em suspenso, já foram elaborados cartazes, bem como panfletos que foram, portanto, distribuídos por todo o trade da ilha e que estão também à disposição dos turistas no Museu da Slavónia. O projeto está suspenso porque falta aguardar a finalização das obras do Porto das Lajes das Flores. Como sabem, que o Porto foi altamente fustigado por causa do furacão, é furacão, não é? Lawrence, perdi-me agora. Entretanto, qual é a estrutura que está em falta? É um painel informativo sobre o Parque Arqueológico
subaquático do Slavónia, que é para ser colocado mesmo em cima do cais. Para finalizar os projetos vencedores de 2018, temos aqui o projeto de arquitetura paisagística na Vila do Corvo, portanto na Ilha do Corvo, ainda se encontra em execução, portanto é a criação do Mirador do Corvo no local das Eiras do Maranhão e o projeto encontra-se em execução, o projeto arquitetónico está concluído e estamos em fase de preparação da execução da obra. Relativamente aos projetos vencedores em 2019, tivemos, portanto, o projeto Rota do Queijo da Ilha de São Jorge, que ainda se encontra em execução. Este projeto, portanto, é uma Rota do Queijo de São Jorge, é um projeto que visa reconhecer o potencial, preservar a história e promover o conhecimento e acrescentar valor ao queijo de São Jorge, promovendo a autenticidade do produto gastronómico que melhor representa a ilha respectiva. Esta rota visa, para além de uma contextualização histórica da produção do queijo de São Jorge, inclui ainda informação sobre o processo do fabrico do queijo, os instrumentos utilizados na produção, alguns testemunhos dos próprios queijeiros, portanto é um projeto bastante interessante. Na Ilha Terceira está em análise o projeto Passeio de Issos da Agualva da Rota da História, que é um projeto que pretende a valorização turística da Ribeira da Agualva e que permite aos visitantes calcorrear cerca de 1 km das margens dessa ribeira através do reaproveitamento e requalificação de um atalho já existente. Pretende-se com esta proposta, portanto, a valorização turística, obviamente. Já fizemos o pedido de orçamentos para a execução das infraestruturas necessárias. O último projeto que foi vencedor desta edição 2019 foi o Passeio da Rainha, entre Horta e a Feteira a pé, portanto é a criação de um passeio pedonal costeiro entre o Pasteleiro e o Porto da Feteira, percorrendo uma zona de elevado valor patrimonial e permitindo a implementação de hábitos saudáveis, bem como a fruição de um vasto património natural. Esta obra também foi atingida pelo furacão Lourenço e está em preparação / planeamento o percurso pedonal a implementar. Termino aqui a minha apresentação agradecendo a vossa atenção. Espero vivamente que não guardem as vossas ideias só para vós. Os Açores necessitam do vosso contributo no orçamento participativo, portanto, participem. Muito obrigada. Boa tarde Obrigada a a todos. nós, E encontro-me Verónica. aqui à disposição para qualquer dúvida que possa surgir, obviamente. Exatamente. Obrigada pela tua apresentação e vamos então agora dar início à fase de colocação de questões por parte dos cidadãos. Agora julgo que o Rodrigo vai dar voz a todos os cidadãos. Aqueles que queiram colocar a sua questão, peço-vos é só que acedam aqui em baixo ao emoji das reações. Há aqui um smilezinho que ao clicarem devem então levantar a mão para sabermos que querem intervir e depois daremos a palavra a todos os que levantem a mão. Eu estava aqui a dar uma vista de olhos no chat, acho que esteve calminho, ninguém colocou questões. Portanto, julgo que agora as questões serão aqui colocadas em viva voz. Não sei quem quererá ser o primeiro a colocá-la. Parece que há aqui o cidadão André Santos. Eu julgo que vou solicitar que ligue o microfone. Boa tarde a todos e Ok, a boa todas. tarde. Não é tanto uma questão, é só eventualmente mais uma reflexão. Uhum. Se, isso acho que também fica ao cargo, obviamente, dos cidadãos. Mas haverá sempre, assim, uma reflexão muito rápida, a possibilidade de cruzar os dois temas, não é? O turismo e a inclusão social. E se os setores e os responsáveis por estas áreas pensaram nessa possibilidade, ou se eventualmente noutros encontros vai surgir precisamente esse cruzamento e essa proposta. É mais uma reflexão, mais do que tudo. Uhum.
Eu não sei se a Verónica ou a Catarina querem responder ou se preferem que seja Não, a colega Filomena. eu posso responder. Certamente que, e corrijam do orçamento participativo se eu estiver errada, pelo menos é a minha opinião. Quer dizer, uma das áreas temáticas poderá ser escolhida. Aquilo que nós temos feito em anos anteriores é, após a análise da mesma, se nós virmos que o âmbito será mais adequado a outra área, nós automaticamente passamos as áreas, portanto, de um lado para os projetos ou antepropostas de uma área para a outra. Pronto, não sei se a colega Filomena Vieira quer computar aqui a resposta, mas julgo que a Verónica também já deu informação. Quer computar? Está sem som, está sem som? Ok, Eu já estava está. aqui atento ao chat por causa das áreas temáticas. O André Santos, portanto, se tiver alguma ideia, pode apresentar a quem entende que seja a área predominante. Hoje temos aqui, neste encontro, o turismo e a inclusão social, portanto, já fizemos vários encontros. Pode apresentar propostas a todas as áreas temáticas, exceto se tiver mais de 30 anos, é que não pode apresentar a da juventude. Pode apresentar mais de uma ideia e se nós achamos que não está na área temática mais adequada, ou seja, na fase da análise técnica, nós fazemos essa transição para a área temática adequada. Portanto, não é excluída por essa questão. Não sei se respondi à sua questão. Eu peço desculpa, eu estava aqui atenta ao chat. Dava a palavra aqui ao André Santos. Se tivesse aqui. O André acho que pode ativar o Já microfone. escrevi no Ok. bate-papo e no chat. Já E agradeceu. estou esclarecido e agradeço os vossos esclarecimentos. Ok, obrigada, André. Eu estou aqui a ver que no chat foram colocadas mais duas questões. Tenho aqui uma cidadão que está identificada como ML. Não sei se quer colocar a sua questão aqui. Ou então posso ler o que colocou no chat. Só porque também nem sei o seu nome. Portanto, mas. Posso ler? Ok, tem voz? Não. Posso ler. Ok. Eu estava aqui a tentar responder, mas como depois estive a responder à questão, se calhar é mais fácil eu ler as questões, que são do Anthony ML. Vou ler a questão então. Caso não façamos ideia do custo aproximado de execução da nossa proposta, como devemos proceder? Como foi referido pela Carolina e bem, o custo não é um campo obrigatório, nem o tempo de execução. E mesmo que coloquem o custo, o custo definitivo será sempre o que resultará da análise técnica. Ou seja, apresentam a vossa ideia, por vezes há necessidade de reformular, adaptar essa ideia sempre de acordo com o proponente, e é com base na elaboração da proposta que irá à votação é que é elaborado o orçamento. Ou seja, a equipa técnica, quando analisa e elabora a proposta, tem que ter um orçamento que justifique a execução, a implementação daquela proposta se for vencedora. Imaginemos, vocês colocam, vou dar um exemplo, 50 mil euros. Mas a equipa técnica da respectiva área temática, quando estiver a analisar, chega à conclusão, de acordo com os orçamentos que obteve, o custo é 60 mil. Então, a proposta será elaborada não com 50 mil, mas 60 mil. Também pode acontecer o contrário, não é? Escreverem, inserir um orçamento de 60 mil, analisa-se a anteproposta, elabora-se a proposta e chega-se à conclusão que, de acordo com os orçamentos que nós obtivemos, informalmente, o valor é 50 mil. Portanto, será com base nesse valor e será retificada e elaborada a proposta. Ok, entretanto já sei que o cidadão se chama Miguel, portanto
Esperemos que o Miguel tenha ficado esclarecido relativamente a esta questão. Estava aqui a ver e há mais uma questão no chat, colocada pela Lucília Ávila. Quero colocá-la, não sei se a Lucília tem microfone, se quer colocar ou se podemos ler a do chat e já responder. Se calhar ouvimos. Eu posso ler, então. As iniciativas no âmbito da ilha podem destinar-se a uma instituição, ou seja, não podem se destinar a uma instituição em particular, mas sim a um público-alvo e envolver, estamos a falar de inclusão social, nós podemos envolver utentes de várias instituições para a execução dessa ideia. Portanto, estamos a falar de inclusão social e estamos a falar de um público-alvo muito específico. E pode haver essa necessidade e de trabalharem, e da inclusão social, trabalhar com várias instituições. Não para uma determinada instituição ser a beneficiária, mas sim para os jovens, adultos da área da inclusão social serem beneficiários. Bem, esperemos que a cidadã Cília tenha ficado tão bem esclarecida com a sua resposta. Bem, já está aqui a dizer que agradece, portanto, exato, ficou esclarecida. Não sei se há mais alguém que queira colocar. Ok, temos aqui mais uma questão do André Paulo a perguntar se existem limites à publicidade dos projetos. Pode responder, por favor. Está sem micro, outra vez. Peço desculpa. Existem limites à publicidade dos projetos. Pode, por favor, reformular a questão? Está a perguntar se nós podemos publicar várias vezes projetos? E essa questão, sim, nós divulgamos os projetos, a execução dos projetos no nosso Facebook, quando estão em execução, quando estão concluídos, porque a partir do momento em que passem a propostas, toda a documentação, a responsabilidade é do Governo Regional. Eu peço desculpa, eu não sei se é esta a questão. Se não respondi, peço para reformular, ou através do chat, ou então dando voz. Pelo próprio proponente, pelo próprio concorrente. Sim, ou seja, nós até na fase da votação, portanto, nós elaboramos um kit para o proponente e enviamos para o proponente divulgar a sua proposta para angariar votos, não é? Porque aqui os projetos elegíveis, ou seja, vencedores, são os que angariarem o maior número de votos. Portanto, os proponentes podem divulgar as suas propostas e angariar votos e fazer a publicidade das mesmas. Isso aí não tem limites para fazer essa publicidade. André, não sei, pronto, julgo que já está aqui a agradecer, já está esclarecido. Entretanto, há aqui uma mão levantada da Salomé Gomes. Boa tarde, Salomé. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa, entrei mais tarde, por isso não consegui ouvir do início. Se calhar as minhas questões se calhar já foram esclarecidas. Mas tenho aqui duas questões. A ideia proposta será executada por quem? Pelo Governo Regional? Sim, a ideia é executada pelo Governo Regional. Portanto, os cidadãos identificam necessidades na sua ilha, no seu concelho, e o Governo é que é responsável pela sua execução. Ou seja, uma das questões e motivos da exclusão é se um cidadão apresentar uma anteproposta que visa uma prestação de serviços para o próprio. Logo, é excluído. Assim como o objetivo não é apresentar uma anteproposta para transferir o dinheiro para o cidadão. Portanto, o Governo disponibiliza 1.200.000 para dar voz ao cidadão e para identificar necessidades, quer na sua ilha, quer a nível regional, e para o próprio Governo executar. Neste caso, tem sido uma parceria entre a Secretaria das Finanças e os departamentos das diversas áreas temáticas que executam os projetos. E os proponentes
têm que ser em nome individual ou poderão ser instituições a apresentar as ideias? As antepropostas têm que ser em nome individual. Podem ter coproponentes, não existe limite para os coproponentes, mas não podem ser pessoas coletivas. Portanto, o governo tem outras formas de apoio, de apoiar instituições e, portanto, não são aceitos na esfera do orçamento participativo. Sim, mas quando eu digo apresentado por instituições, não quer dizer que seja uma ideia para a instituição, diretamente para a instituição. O que eu estava a perguntar era se pode ser uma instituição a lançar uma ideia, mas que seja de âmbito regional ou de ilha. Não, é Uma instituição, por exemplo, vou dar o exemplo porque está aqui à minha frente, Casa do Povo da Maia. Peço desculpa, mas porque está aqui à minha frente. A Casa do Povo da Maia não pode apresentar uma anteproposta. Ou seja, mas o presidente da Casa do Povo da Maia, que é um cidadão, pode apresentar uma anteproposta. Não para benefício da Casa do Povo da Maia, mas identificou, porque tem experiência à frente de uma instituição, identificou uma determinada necessidade. E então, enquanto cidadão, não é, pode apresentar essa anteproposta. Peço de ter usado a Casa do Povo da Maia, mas era o nome que estava aqui à minha frente. Peço desculpa. Ok, obrigada. Assim foi mais fácil a explicar. Obrigada. Obrigado, nós, Salomé, pela sua questão. Entretanto, no chat não surgiram mais questões, nem vejo aqui cidadãos com o ícone da mão levantada, portanto, não sei se existem mais algumas questões que queiram colocar, ver esclarecidas. Não tenham problemas em colocá-las. Bem. Acho que já não há mais ninguém. Onde é que se levanta a mão? Há aqui alguém que quer levantar a mão? Novamente a Salomé. Pode colocar a sua questão. Assim, se entretanto tivermos alguma dúvida no processo, se tivermos alguma dúvida, podemos entrar em contato com alguém, como é que nós fazemos? Se tivermos alguma dúvida na apresentação da proposta. Podem sempre colocar por escrito para o nosso e-mail, portanto, nós preferimos sempre que coloquem por escrito, op@azores.gov.pt, ou podem então telefonar para a linha da RIAC, que é 800 500 501. Mas nós estamos sempre atentos ao nosso e-mail e preferimos sempre que coloquem as questões. O e-mail é o mesmo que nos enviaram esta divulgação? Exatamente. op@azores.gov.pt. E se pretender a apresentação, portanto, também será enviada por este e-mail. Ok, obrigada. Obrigado, nós, Salomé. Bem, vamos aqui só dar mais uns minutinhos para ver se mais alguém fica destemido e coloca alguma questão. Eu não sei também se as colegas das áreas temáticas aqui presentes querem dizer mais alguma coisa. Ou aqui a colega Filomena também não sei se quer concluir com alguma informação. Caso, ok. Eu penso que a falta de questões é sinal que a apresentação da Carolina foi bem feita. Bem, então acho que nos resta agradecer novamente a vossa presença. Ficamos a aguardar a apresentação das vossas ideias através da plataforma op.azores.gov.pt. Como nós também já dissemos, caso tenham alguma questão no futuro, é só enviarem por e-mail que nós responderemos o mais brevemente possível. E é mesmo então participar. E caso precisem de mais algum esclarecimento ou alguma ajuda, não tenham problemas em contactar-nos, que nós estamos aqui disponíveis para vos ajudar. Obrigado pela vossa participação e ficamos então a aguardar a apresentação de ideias. Boa tarde.